Olá, senhores. Mais um vídeo sobre a família da luz, 14, e vídeo 290. Vou começar a falar sobre os saltadores do tempo. Los saltadores en el tiempo. Os saltadores do tempo podem adotar toda a classe de formas, tamanhos, podem simular uma grande variedade de cada aspecto da existência. Na Terra, na época em que vocês vivem, final do século, estágio aqui, do século XX, começo do século XXI, existem, sem dúvida, saltadores no tempo. No vosso planeta Terra, tem manipulado o tempo desde séculos. E o certo é que vosso atual experimento com o tempo começou, como já dissemos. Até aproximadamente um século, um siglo, acho que é século. Sempre existiram pessoas que têm utilizado sua mente para fazer alguma outra coisa com as energias eletromagnéticas que afetam o tempo. De onde sacam suas ideias? Vocês perguntam. Recordai que os invisíveis estão por toda parte. Vosso mundo está cheio de seres multidimensionais. Pensais que os deuses que se têm ido embora, mas já temos dito que simplesmente estão dormindo. Ou talvez estão jogando escondido com vocês. Com o tempo, as pessoas aprendeu a temer suas habilidades interiores e assim perderam sua união natural telepática com os deuses. É importante que salveis esta brecha e aprendeis a salvar vocês mesmos, a salvar ao mesmo tempo, aprendeis a salvar ao mesmo tempo a brecha em vosso cérebro e dizer: deveis unificar vossos dois hemisférios. Então, unificar os dois hemisférios. Uni-los, pensar. É como se pensasse com os dois ao mesmo tempo. Porque tem gente que usa mais o direito, tem gente que usa mais o hemisfério esquerdo. E isso dá um desequilíbrio. Tem que haver equilíbrio entre os dois hemisférios. Usar quando é preciso o esquerdo e usar o direito. Não quando é preciso, mas sempre, porque o direito as emoções tem a ver com o nosso amor. Então, se você usa quando precisa o hemisfério esquerdo, está sempre usando esse. Tá em equilíbrio. Fazendo dessa maneira, eles ficam, é como se nós usássemos os dois cérebros ao mesmo tempo. Não, continuando aqui.
O resultado será uma sensação de estar inteiro e de viver plenamente, e os permitirá retomar a comunicação com vosso Criador, com grupo, com família, amigos, e ao mesmo tempo dominareis os sinais eletromagnéticos que não são mais as energias invisíveis, que pretendem confundi-los e deter o grande despertar de vossos talentos e vosso intento de recobrar vosso indiscutível valor. Então vamos lá falar de outra maneira. Eles estão chamando a atenção, o que eles estão dizendo? É que essas ondas eletromagnéticas são os seres da não-luz, que há milênios colocam isso, né? Com a tecnologia, através de antenas, e vem pelo computador, vem pelo celular e agora por esse tipo de televisão mais moderna. E isso afeta. Tem certos programas de televisão que afetam a nossa mente. Faz a gente ficar feito um zumbi. E aí a gente escuta, ouve isso assim, assim, fizeram uma lei, isso e aquilo. Ah, é. Não reage, as pessoas não reagem. Só que agora, como vocês observam no telejornal, em muitos países já estão reagindo, estão despertando para certas atitudes dos que nos comandam, né? Então, já estão começando a fazer alguma coisa. Se vai dar resultado ou não, não sei. Mas que estão. O certo é que está se liberando uma grande batalha, uma luta pelas almas, espíritos e corpos da espécie humana, já que o núcleo do vosso ser é tão vital que muitos não querem para si. Manter vocês na ignorância sobre tudo pelo pensamento linear os obriga a produzir uma frequência de medo em lugar da frequência de vossa própria herança biológica natural, única em vocês, e que é a vitalidade do amor. O amor não se encontra em nenhum sítio, em nenhum lugar, e da mesma maneira em que está armazenado em vocês. Isto se deve a que vocês são parte da biblioteca, a biblioteca viva, né? Da biblioteca, mas também parte de um experimento que não tem preço. Eles falam experimento pelo seguinte: aqui são colocadas pessoas que não têm amor, pessoas negativas. Então, elas foram colocadas aqui junto com seres que têm amor, embora não tenha um amor completo, total. Que essas pessoas é para ajudar esses da não-luz a evoluir. Tá? Então, isso se diz um experimento, pode ser dito como um experimento. Vamos ver o que é que acontece com esses seres da não-luz. Alguns se voltam para o Criador, para a luz, mas outros não. E depois as consequências, quando falecer, terão que arcar, né, com as consequências quando falecer. Vocês procedem de seres que parecem expandir os mundos, que criam universos, seres tão geniosos, gênios, que todo o tempo existem. Eles determinam o tempo e guardam o seu rastro em forma de conhecimento
guardam esse conhecimento e, se por acaso necessitam, em um momento dado, né, então, já tem esse conhecimento. Esse comportamento não é tão diferente do vosso quando guardais um dinheirinho para os maus momentos. São como? Isso me interessa. Os deuses guardavam, né, vamos dizer, e ocultavam esse conhecimento e escondiam em um lugar secreto para fazer uso em caso de necessidade. Quando folheamos o livro da Terra, vemos que todos vocês estáis sois aparentados. E eles também estão com vocês, aparentados com os deuses. Para entender a verdade destes relatos, deveis sentir por um momento. Deveis sentir por um momento a separação que vocês criaram. Como família da luz, deveis conhecer, compreender a visão panorâmica da existência, uma visão que poucos humanos entendem e mantêm estes momentos, porque na medida que vai... Só um instantinho aqui, peraí. Na medida que eles vão relatando isso, é para a gente recordar, porque muitos ficaram aqui desde o início do planeta, que começou a vida no planeta. Vieram extraterrestres para cá e ficaram aqui, vamos dizer, ficaram aqui presos. E esqueceram, né? Esqueceram, tiveram várias reencarnações e eles estão relembrando. E muita gente vai lembrar. E aí vão se sentir, vamos dizer, aliviadas, vão se sentir entrosadas a essas informações. O livro da Terra começará a cobrar vida diante de vossos olhos, em vossa memória, em vosso cérebro primário do corpo. Principie a confiar no seu cérebro. Dê conta que vossa parte intuitiva percebe as coisas aí, percebe as coisas no cérebro. Vocês têm que aprender a utilizar o cérebro completo de vosso crânio, mas também de vossa barriga, fala barriga, e lugar de sentir. As emoções estão no plexo
no plexo solar que está aqui, né, na frente da nossa barriga. É acima, um pouco acima do umbigo, tá? Por isso que a gente fala barriga ali. Fala barriga. E assim, você sentindo, identificareis o mundo exterior e os relacionamentos com ele. Esta é a chave para produzir a frequência do amor. Se não os permitis, nós temos o chakra coronário e nós temos o chakra cardíaco, né? E quando eles se entrosam, para nós é uma maravilha. E quando o cardíaco também está entrosado com o plexo solar, outra maravilha, né, gente? Bom, vamos aqui então. Se vocês não se permitirem serem íntegros com vós mesmos e trabalhar honestamente com as coisas sensíveis da vida, como vais poder produzir amor? Em lugar de amor, produzireis ressentimento, porque vocês não pensam no que decidir. Entendeis isto? Lembrar, trabalhar com os sentimentos que surgem, sempre podeis voltar ao amor se encarais o que na realidade ocorre. Vossos antepassados enfrentaram muitas vezes a isto quando trabalhavam com os deuses que vieram aqui e pretendiam ser uma força de troca para os humanos. Não, troca, esqueci o que é troca. Peraí. Explicando, é a troca, né? Mudança. É troca, né? É uma questão de palavras, é a mesma coisa. Pretendiam ser uma força de mudança para os humanos. Sempre temos dito, parece que vocês têm têm colocado acima, né? O caminho do medo, da guerra, da ira, de ser vítima, as mortes sangrentas, as matanças, a violação del pilágio, que não sei o que é, e do poder sobre os outros. Uma vez mais vos encontreis na grande prova. Recordai o Império Romano construindo pontes que conduzia à era de Ares e para a era de Peixes, e recordai também a figura de Cristo que veio como um ponto importante no tempo. Depois trouxeram oportunidades para controlá-los e liberar vocês. Dentro de uma estrutura, não encontrarei jamais, queridos amigos, o vosso espírito. As estruturas que construís para juntar-os e cantar aos céus e para celebrar rituais espirituais não podem conter nunca a imensidade que há em vocês.
Quer dizer que ele quer dizer o seguinte, vamos lá falar em outras palavras. Nós temos uma imensidão aqui dentro para desenvolver. Essa imensidão se refere ao amor. Quando a gente começa a cultivar o amor incondicional, a gente vai adquirindo também o que nós aqui dizemos paranormalidade. Então, e muitos dizem, mas eu tenho amor, eu tenho. Às vezes pensa que tem, mas não tem, devido aos pensamentos contrários. Então, não sente nada, né? Os que evoluem sentem-se até mais calmos, leves, mais alegres. Deixa eu ver aqui. Esses tabernáculos que chamais de estruturas religiosas imobilizam o espírito, servem de grandes geradores de tenho que ler a frase toda para interpretar aqui. Espera aí. Servem a grandes geradores para aqueles que vos entreguem, vocês entregais o vosso espírito e envia nossa energia. É o seguinte, vou falar em outras palavras. Nós servimos. Existe o gerador físico, né, que gera energia. Então, nós geramos energia também. Então, nós geramos energia para esses seres que querem pegar a nossa energia. Nas igrejas, eles falam nos campanários, nas igrejas, em todos os lugares, vamos dizer que tem as cruzes, elas funcionam como antenas. Sabiam disso? Ao mantermos muito religiosos, até em certas igrejas, e é melhor não nomear as igrejas, né? Igrejas, vamos dizer, que usam. Eu antigamente usava um cordão com uma cruz. Depois que eu soube essas coisas, eu retirei aqui. Ela é uma forma geométrica. A cruz é uma forma geométrica, sagrada. Então, eles dizem que... Então, quando nós estamos lá naquela coisa da igreja, adorando os santos lá dentro da igreja, e tem uma cruz. Então, estamos gerando energia, ela capta essa energia. A nossa energia, senhores, ela é o que se diz o ectoplasma, tá? E os negativos, porque na época em que começou a Igreja Católica, os papas eram seres negativos, das trevas. E eles, para obter essa energia para eles usaram disso. Veja bem, antigamente colocavam as pessoas na cruz, como Jesus, mas todo prisioneiro era colocado, principalmente lá em Roma, né? Lá na Itália, o que é hoje a Itália, né? Aí colocavam o cara aqui, e isso
está gerando sofrimento. Sofrimento gera energia e contamina essa forma geométrica. Guarda essa energia. Os objetos aqui ficam contaminados da nossa energia. Por isso que eu digo que um cristal que uma pessoa use não deve usar noutra pessoa, ok? Não deve ser utilizado. Ou tem que fazer a limpeza nele. Eu lembro que uma pessoa, eu estava utilizando um cristal para fazer indagações. Já nem sei a quem eu fazia um santo, não era santo, era um guia, qualquer coisa. E essa pessoa que tem já uma clarividência intuitiva muito grande, mas uma clarividência junto com uma intuição forte. E quando eu estava me comunicando com essa pessoa através do WhatsApp, eu estava com aquele cristal ali e ela captou que estava indo, só que ela não captou que era aquele cristal que estava ali, que estava com essa formatação nele. Que você pensa, se você pensar muitas vezes, você acaba formatando aquele cristal, né? E a coisa é além do que nós imaginamos. Tudo se autocria. Nós somos co-criadores e tudo se autocria. É impressionante. A energia criadora do Criador está em todo lugar. Aqui está, a energia dele está aqui no ar. Está dentro de mim, porque está dentro de mim. Está lá fora. É assim. É difícil de entender, mas não há como explicar melhor. Bom, deveis entender que a ponte que vocês estão criando. Eu estou olhando se está mesmo ligado. Você sabe, gente? Já mais de uma vez eu gravo um vídeo e quando eu olho, caramba, esqueci de ligar o negócio para ficar gravado. Por isso que eu olhei agora. Cadê? Aí, de concentração, alguma coisa assim. Então, vocês devem compreender que a ponte que estáis construindo até o século XXI tem que ser uma ponte que eleve vossa frequência e não a frequência em que nós estamos. Reunir as habilidades de vossos ancestrais. Vossa linha de sangue é rica, pode proporcionar uma grande variedade do que sois. Também vocês podem invocar a vossos antepassados para que sejam vossos companheiros e amigos. Muitos seres multidimensionais vêm aqui agora, alguns para serem seus amigos, mas outros vêm para enganar vocês. Porque vocês estão confusos, vocês ficam assim. Será que é? Será que não é? Mas se vocês tiverem concentração e dizer, não, eu estou aqui na Terra, mas a minha descendência é do que se chama deuses, dos extraterrestres da luz. São os meus antepassados. E aí, eles te ajudam. Agora, se você fica na dúvida, será, não será? Aí vem os outros e te pegam, porque você está abrindo brecha para os negativos, extraterrestres negativos e para os magos negros, reptilianos negativos, que são extraterrestres reptilianos, para te pegar, né? Para te conduzir para o lado deles. Os humanos não podem ser
etiquetados, catalogados em uma só categoria de comportamento. Alguns de vocês são bastante agressivos e outros são mais amáveis. Então, o que eles querem dizer é o seguinte: não se pode dizer que todo ser humano é agressivo, porque realmente são, nós somos ainda muito primitivos. Mesmo os mais evoluídos aqui são primitivos, são muito agressivos. Existem países em que o ser humano é... Então, eu vou ficar por aqui. Eu vou anotar. Agora eu vou explanar. Vou anotar a página. Se não fizer na hora, eu esqueço. Depois me dá um trabalho muito grande. Então, os seres humanos aqui na Terra, eles são violentos, agressivos. E existem países em que os humanos são mais agressivos do que outros países. O Brasil está na lista dos países, um dos países mais agressivos. Então, há uma escala, né? Eu não sei qual é a escala que ele está. Basta dar o exemplo, aqui no Rio de Janeiro, não sei se eu vivo aqui, né? Então não sei se nos outros estados acontece, que você reclama do cara que não teve cuidado e te flechou no trânsito, né? E quase que bateu, você reclama e o cara saca de uma arma e bate. Um exemplo que aconteceu comigo no outro bairro da Tijuca, eu estou para atravessar e os carros ficam ali, né, estacionados, e às vezes não dá para ver direito, não tinha sinalização, e eu fiquei atrás do carro, olhando para ver se eu podia atravessar. De repente eu sinto o carro, a sorte é que a mulher estava indo devagar, estava dando marcha ré, e bateu em mim. E como não ia dar tempo de eu ir para trás, porque naquela época ainda não tinha esse problema, então estava andando direitinho, eu no carro para a mulher parar. E depois eu disse: senhora, a senhora não tem um retrovisor? E a mulher simplesmente me ameaçou. Isso, um monte de coisa me ameaçando. Eu fiquei calada porque não ia adiantar. Mas fiquei. Na ocasião, como eu não sabia que a raiva é coisa de mago negro, eu senti raiva naquele momento. Não fiquei como observadora, sem sentir nada como eu sou agora. Mas senti. A minha vontade foi lá e dar um tapa na mulher, sinceramente. Como uma pessoa que faz um erro desses podia ter me imprensado contra o carro, contra outro carro, mas a sorte é que o espaço era grande, né? A gente não tem sinal, é muito longe, você tem que atravessar ali. Como uma pessoa, como alguns seres que estão vindo lá de dimensões superiores dizem que aqui, né, o brasileiro é prepotente, e prepotente, quer sentir o poder. Então, o poder da mulher é prepotente, é ela que tem razão. E isso a gente vê o cara que deu um tiro, ele é que quer ser o maioral, ele é que quer ter a razão. Aí depois o que vai acontecer com esse cara? Ele vai lá para o umbral e vai receber o tiro toda hora, até se arrepender. A gente fica milhares de anos ali. A bala entra no espírito, faz um buraco. No momento em que faz aquele buraco, se autorregenera e recebe outro tiro. Se autorregenera e fica toda a vida, anos e anos, milhares de anos.
Até que tem um prazo, porque será obrigado a reencarnar, senão vai virar ovoide, né? E aí, não se regenerou, não se arrependeu, vai reencarnar fazendo mal, novamente, sendo mal. Então, a pessoa tem que ter a virtude da humildade para ver o que a mulher deveria dizer. Ah, eu bati na senhora, eu não vi, me desculpe, senhora, para a próxima vez vou ter mais atenção. Simplesmente perguntei, a senhora não tem aí? Ela tinha dois, o que está na frente e o que está do lado de fora. A pessoa que dirige e não olha no espelho, no retrovisor, é uma irresponsável. Porque ela não olhou também para ver o tamanho do espaço que tinha do carro dela para o outro. Se ela batesse no outro, se amassasse o outro, ela não ia querer nem saber. E eu fico muito surpresa quando essas coisas partem de uma mulher. De um homem, eu não repararia tanto, porque o homem já tem uma tendência aqui, o humano, o macho, tem uma tendência a prepotência, a ser o mandão, o machão. Então, eu não repararia tanto, mas uma mulher, sim. A mulher nasceu para ser mais amorosa, para ser mãe, para ter amor dentro dela, para cuidar dos filhos. E as ações de uma mulher devem ser mais pacíficas. Num emprego que eu tive, que eu não tinha horário para chegar, porque uma profissão, vamos dizer, ali no caso, como é que eu vou explicar? É autônoma, né? Não tinha, vamos dizer, não tinha assim um horário. Mas eu procurava sempre chegar no horário, certo? Mas um belo dia teve um engarrafamento, aí eu saltei do ônibus, entrei no metrô e teve engarrafamento no metrô, o metrô não andava e eu acabei chegando atrasada, mas foi um atraso, acho que meia hora mais ou menos. E eu aí, para a dona do escritório, eu cheguei, ela era advogada. Eu cheguei e tentando explicar o porquê que tinha acontecido. A doutora fulana, vou nem dizer o nome, né? Doutora fulana, eu tentei chegar até cedo, mas aconteceu isso assim, assim. Falou uma porção de coisas, que eu agora já nem lembro, que não me deixou continuar a explicação e disse simplesmente para mim: "Você não me conhece". Eu fiquei babaca. Não entendi por que ela me deu essa resposta. Observava que ela sempre colocava a pasta dela de advogada e aberta na mesa dela. Depois ela às vezes me pedia para segurar para ela. Nem sei por que ela me pedia para fazer alguma coisa, aí eu segurava. Eu imagino o que é que tinha ali dentro, lá e ali, preparar se precisasse, tá! Porque era pesadinha. Era pesadinha a pasta dela. Eu acabei saindo de lá. Tive muitos problemas. Acabei saindo, ganhava pouco também, acabei saindo. Deixei para lá. Larguei tudo. Gente, então, essas pessoas, se tivessem a oportunidade de ver um vídeo, os vídeos que está baixando lá na casa da plataforma, e se olhassem para si mesmas, elas teriam talvez uma chancezinha de melhorar um pouquinho e não passar o que elas vão passar lá do outro lado, no umbral. Ou melhor dizendo, agora já não vão para o umbral, agora vão diretos para planetas primitivos, piores do que esse. Então, há que ter pena, a gente sente pena, mas merece. Então, não há que ter pena. Mas quem é da luz sempre tem pena. Mas a verdade é que não merecem a pena que a gente sente.
não se arrependem, não olham para dentro de si o que é que estão fazendo. E por causa de certas profissões se acham, como o meu falecido cunhado disse um dia para mim, se você precisar de alguma coisa, diga que eu sou. Na época era coronel, ele foi depois promovido, mas na época ele era coronel, então era militar. Diz que você fale que eu sou o coronel, tal que eu vou fazer e acontecer. Que exemplo ele deu para o filho, né? E o filho fez uma bobagem, que eu não vou nem falar, meu sobrinho. Fez uma coisa muito ruim, que eu também não. Deixa para lá. O que ensinou? Prepotência, arrogância, poder. Existem mulheres assim, porque eu, quando era adolescente, a mulher que me criou, era ruim, tinha um lado bom, mas ela era ruim, muito ruim, mas tinha um lado bom. Mas a ruindade dela foi muito ruim, ela foi para um umbral. Mas, apesar desse exemplo que tinha aqui em casa, eu achava que as mulheres eram melhores que os homens. Na minha ignorância, eu achava, não, mulheres. Minha tia é assim, mas é porque ela não teve filho. Eu ficava pensando assim, ela não teve filho, né? Porque a mulher, quando tem filho, é amorosa. A mulher é amorosa, gosta dos seus filhos e tal. Aí, com o decorrer da vida, fui vendo que não é assim. A mulher foi feita para ser assim, amorosa, mas nem todas são assim. Mulheres têm filhos e não amam os filhos, ou abandonam os filhos, ou dão os filhos como se fosse mercadoria, né? Então, aí eu quebrei a cara. Eu me lembro que eu fiquei muito desiludida quando eu comecei a, a viver mais, né? A ter contato com mais pessoas, né? E aí fiquei desiludida. Então, a gente não pode dizer homem ou mulher, a gente tem que dizer seres, né? Então, a gente seres voltados para o bem, seres voltados para o mal. Não pode dizer macho voltados, os machos são voltados para o mal. Então, não. O homem sempre tem, porque ele usa mais o lado esquerdo, então ele tem um pouco mais de prepotência, assim, mais, porque ele tem que mostrar que ele é macho, né? Então ele tem assim parece uma autoridade, né? Mas isso é um pouco da natureza. A gente vê que os machos animais, nos animais, eles também são um pouquinho assim. O gato a gata é mais mansinha, é mais, né, mansinha. Tanto que o macho, quando vem fazer carinho na gente, o gato, ele é mais assim, passa uma rabada com o focinho, mas mais agressiva. E a gatinha é mais suave, né? Isso já é a própria natureza, né? Mas existem mulheres muito ruins, ou piores que muitos homens, horríveis. E no passado, elas influenciaram muito na história, nos acontecimentos da nossa história daqui da Terra, né? Passado. Então, a evolução é para todos, a evolução é para os machos e para as fêmeas. É para quem precisar, né? É para quem quiser. O livre-arbítrio é: quero evoluir? Sim. Não quero evoluir? Sim. É dado a escolher, mas as consequências vêm depois. Então, mesmo sabendo as consequências, as pessoas querem navegar no mal, então se dane, né? Se dane e depois vai responder lá do outro lado. Vai conviver com os negativos e vai responder ao Criador primordial, né? O elo
para mantermos o elo com o Criador primordial, nós temos que seguir a luz, nós temos que desenvolver o amor. Como você quer ter resposta do Criador ou quer ter o elo, a nossa energia do coronário ligado ao Criador primordial, se você não tem amor dentro de você? Se você, por exemplo, tem amor com a tua família, mas não tem amor pelos animais, não tem amor pelo vizinho, não tem amor pelos colegas de trabalho, debocha de quando você vê certas coisas falando de planetas, de seres de outras galáxias, de certas informações do plano superior. Se houver uma figura de um extraterrestre completamente diferente e você diz, credo, que horror, e ali é uma forma diferente da nossa, mas é um ser benévolo. Bom, né? Benévolo é bom, né? Que segue a luz. E como você quer... Tem gente aí que pensa mais nos extraterrestres do que nessa parte de ensinamento, né? De amor, disso, aquilo. Ele fica desejando estar com os extraterrestres e alguns até pensam estar nas reuniões de extraterrestres. Ora, nas reuniões extraterrestres, há seres de vários da Confederação. Existe a Federação Galáctica e a Confederação. A Confederação Galáctica é a que trabalha para a luz, para a evolução dos seres humanos ou não humanos, que eu quero dizer, de outros planetas. A Confederação trata da evolução de todos, do universo. Então, há reuniões. Então, lugar muito grande, muito amplo, e ali vêm seres de outros planetas. Aí vem uns seres com uma cara bem diferente da nossa, mas com uma protuberância aqui, com coisinhas. Os outros meio enrugados, os outros tipo grey, porque tem greys benévolos também, baixinhos, seres bem pequenininhos, 30 centímetros de altura, uns com a orelha pontuda, outros com a cara triangular, outros com chifres, e, enfim, outros com cara, parece uma lua, outros com a cara quadrada, formas impressionantes, surreais, né? E aí a pessoa vê a descrição de um ser, porque as pessoas imaginam que todos os seres de luz têm uma aparência lindíssima. Às vezes eles se autotransformam porque vocês gostam, então eles se autotransformam em uma aparência lindíssima que é para vocês ficarem satisfeitos e aceitarem, senão vocês não aceitam. Então, vocês indo numa reunião dessas, aí elas são assim, quá, 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 rindo. Ou então, dizem, que horror! O que é isso? O que isso está fazendo aqui? Esse ser participa da reunião? Gente, vocês têm que amar toda a humanidade, pô. Amar tudo, todas as formas de vida. O que vocês têm que ver é o interior da pessoa. Como é o interior? Essa pessoa é boa? Essa pessoa é benévola? Essa pessoa segue os ensinamentos do Criador primordial, ou os ensinamentos de Jesus? Ela se esforça para ser uma pessoa boa? Você vê as atitudes dela? Ela está sempre xingando os outros? Mandando os outros tomar naquele lugar? Ela, quando assiste o futebol, fica dizendo, quando não gosta da parte contrária do clube, aí ela fica dizendo, vai tomar o... Olha esse ou aquele.
que a gente escuta, eu escuto aqui. A rua vai até lá embaixo, e lá embaixo o cara grita tanto alto que a gente vê que a voz vem lá do início da rua. Parece que ele chega na janela para dizer. Aí quando faz gol, a pessoa fica satisfeita, né? O clube que estava, gostou, meu clube fez o gol. Ele vai para a janela e começa, P da PP! Diz um monte de palavras. CA! O resto, né? Aí falo, não vou dizer os palavrões todos. Eu só escuto isso. E outros jogam aquelas bombas, pá, que é uma ignorância fora de série, né? Que incomoda animais, incomoda o cérebro dos animais, o cérebro dos autistas, o cérebro dos idosos, que o cérebro fica mais sensível, e os malucos vão fazer barulho, porque o clube deles ganhou ou fez um gol. Uma ignorância de 5 estrelas, né? Tem um hotel de 5 estrelas. Isso é uma ignorância de 5 estrelas. Vê se vocês despertam e acordem. Isso é muito aqui para esse país, sabe? Que lá fora muitos países não fazem essas coisas. Escutam o futebol, mas não fazem. Agora está tendo uma influência do Brasil lá fora, porque formam grupos brasileiros e ficam fazendo isso, né? Agora, se estão num daqueles países em que eles seguem as regras, aí também vão ficar enrascados, né? Ou vão ser presos, ou vão pagar multa. Até hoje eu não entendi. Eu não compreendo. Por que a pessoa, quando fica contente, diz palavrão e solta rojões, né? Lembrei do nome agora, rojões. Esses fogos só faz barulho, pam, pam, que até estremece o ambiente. Sinceramente, vou morrer sem entender esse procedimento. Então, senhores, paz e luz a todos. Tchau.